Na aula anterior ali a gente aprendeu a fazer um filtro no nosso data frame, né? Mas e se eu quiser fazer um filtro composto, né? O que seria um filtro composto? Seria um filtro ali que eu tenho mais de um critério. Então no nosso notebook, né? No 10 ali, filtro de dados no Databricks, se você vir em comentários também, né? Esse notebook eu vou deixar ele bem recheado para você, né? De brinde ali, um notebook com todos os critérios referentes a filtros ali. Então vai ter várias e várias opções e aí automaticamente, né? Você pode se perder no meio dos códigos ali. Mas eu deixo tudo comentado, né? Tudo bonitinho para vocês. E aí nessa parte específica você pode clicar em comentários, né? E clicar nessa parte aqui, ó, vários critérios, tá bom? Vou fechar aqui que a gente vai treinar na prática, né? Agora é pra gente treinar. Então bora treinar. Antes de a gente começar a treinar na prática, né? Que é o que a gente já faz muito nas nossas aulas ali, você tem que entender o que são os operadores lógicos, né? Então no filtro composto eu vou ter dois operadores lógicos. Tem o E comercial e tem também essa barrinha, né? Em pé ali, que depois a gente vai aprender o significado dela também. O E comercial basicamente é o nome dele, né? E comercial, esse símbolozinho aqui. E ele serve para quê? Então, quando a gente cumpre dois critérios, né? Então, por exemplo, ó, tem o critério 1 e o critério 2. Quando cumprir os dois critérios, ele vai percorrer cada linha, né? Então, onde que eu achar aqueles dois critérios, ele vai trazer o resultado para mim. Diferentemente, né, do O ali. Então, ele vai lá no O. Então, você pode trazer para mim banana ou maçã. Em qualquer linha que eu achar banana ou maçã, você traz para mim, tá bom? E no primeiro aqui, vamos supor que eu coloco lá o critério banana e verde, por exemplo, né? Então, ele só vai trazer a linha para mim, onde as duas colunas tem banana e da cor verde, né? Ou, sei lá, da amadurecimento verde, sei lá. E por aí vai, né? Basicamente é isso que a gente vai ver na prática. Então a gente vai começar com o E, né? Ele tem que cumprir todos os critérios para retornar o status pra gente. Então, tanto no primeiro filtro que você passar, e no segundo, né? Ele vai analisar a linha, né? Vai passar na linha, vai ver esse filtro ali. Foi o exemplo bobo que eu dei da fruta aí pra vocês, né? Então, quando tiver os dois, o resultado for igual, né? Ao meu filtro, ele vai trazer o resultado para mim. Se não, ele não traz e isola. E o outro também, ele tem que obedecer pelo menos um dos critérios, ele já traz pra gente, né? Aqui os nomes, né, para você ir fixando e treinando também, se você nunca viu, é o e-comercial, tem esse nome, e esse barrinha em pé aqui, né, geralmente o pessoal chama de barra vertical ou pipe, né? E eu tô dando o meu nome de barrinha em pé. E aí você pode anotar aqui também, tá bom? E aqui, ó, eu corrigi alguns erros de português, algumas coisas aqui que eu não coloco ponto. Não preocupa com isso não. Deixa a observação, às vezes eu coloco na correria aqui, né, na hora do almoço ou de noite, então às vezes passa batida, às vezes tô meio com sono ali. Então se passar um acento ou um errado aqui, não preocupe não. O importante é você entender, né, como que funciona e aí qualquer coisa até você dá uma corrigida ali depois, né, pra você deixar mais bonitinho, tá bom? Então não preocupe muito com meus erros de português não. Nosso negócio é analisar os dados ali, fazer na prática, funcionou, beleza, bora pra cima. E agora sim, ó, vamos trazer o nosso data frame de novo, né? Porque na aula anterior a gente sobrescreveu ele com os dados. Então, vou trazer novamente ele aqui, ó. Vou zerar o nosso data frame, né? Então, nosso DF vai ser Spark Read JSON. Eu passei o caminho do JSON que a gente baixou em aulas anteriores ali, dados referentes à ANAC, né? Coloquei um display aqui pra gente verificar os dados. Então, ele já está carregando aqui, ele vai rodar pra gente e vai exibir os nossos dados, né? Conectei aqui no nosso cluster. Ele está rodando. Vamos ver aqui como é que tá, né? Já deve estar acabando já, rodando os estágios aqui e já mostrou pra gente. Tá bom, esse é o nosso data frame, né? Está aqui com todos os nossos dados. E no filtro anterior a gente fez um filtro de UF, né? De estado aqui. Então, basicamente, se eu quisesse fazer mais de um filtro, um exemplo nesse daqui, né? Que eu vou deixar a observação para você. E aqui não se preocupe, né? Tá grande, não é difícil. Não, a gente vai fazer passo a passo, eu vou simular a gente criando isso do zero para você. E a única observação, né? No filtro anterior, na aula anterior, né? Dos filtros, a gente fez um filtro, né? Então, é df, filter, e coloquei aqui a coluna e o critério, né? Só que agora a gente vai criar outro filtro, tá vendo? Então, eu criei outro filtro aqui, com outra coluna e outra situação, por exemplo, né? E aqui no meio está o meu operador lógico. Nesse caso é o comercial, então ele tem que fazer o quê? Tem que obedecer esse primeiro critério e vai passar na linha, ó. Essa linha obedeceu, nessa coluna tem esse critério que ele quis? Tem, beleza. Aí ele vai varrer a outra coluna. Nessa outra coluna, tem esse critério que ele escolheu? No caso, eu sou o usuário, eu escolhi? Tem, beleza. Se tiver, traz o resultado para mim. A gente vai ver muito isso na prática. Então, deixei até uma observação, né, nessas primeiras aulas para passar o critério entre parênteses, né? No caso, vai ser, como tem dois critérios, a gente faz entre parênteses ali separado e o operador lógico no meio dos critérios, né? Você pode ter um ou mais critérios aqui, você pode ir inserindo. E aqui, basicamente, se eu fosse fazer do zero, vamos supor, eu tenho a coluna aqui, ó, de classificação da ocorrência e o estado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Lá no final eu tenho o estado, beleza? Vamos supor que eu queira uma classificação de ocorrência específica somente no estado de Minas, né? De MG, igual a gente fez na aula anterior. Então tem aqui, ó, cadê a situação, né? Vamos procurar aqui. São muitas e muitas colunas. Achei a coluna aqui, ó. Logo lá no início tem classificação da ocorrência, né? Então tem aqui incidente grave, médio, incidente, leve e por aí vai. E lá eu tenho os estados. Então eu quero fazer o filtro somente de Minas e que a ocorrência, né, seja um incidente, tá bom? Como que eu vou fazer isso na prática, né?
Primeira coisa, aqui já está completinho para a gente ver o display, mas eu vou fazer basicamente passo a passo para você verificar como que a gente vai fazendo, né? E aí a gente vai destrinchando tudo. Faça essa primeira devagar, depois eu só explico e vai ser tranquilo, né? Então, primeira coisa, no início, né, na aula anterior, o que a gente fez? A gente aprendeu a fazer um filtro só, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o nosso data frame, ponto filter, né? Basicamente isso que a gente fez aqui em cima aqui. Vou colocar como ponto filter. E aí, entre parênteses, eu passei o nosso filtro, né? Então, eu coloquei aqui, ó, df, coloquei o nome da coluna, né? df.uf, que é a nossa coluna de estado lá, seja igual, entre parênteses eu passei mg, né? Entre parênteses não, entre aspas. Então, basicamente, pode ser aspas simples ou aspas duplas. E aí, se eu fizer esse display disso aqui, ó, vou fazer aqui, ó, display desse filtro aqui, né? Desse único filtro que eu quis, beleza? Vou fazer aqui, então ele vai trazer o quê? Somente as pessoas de Minas Gerais, né? Ele vai carregar, quando aparecer o resultado, a gente já faz o outro filtro. Ah, nem precisou de eu enrolar muito, não. Já carregou. Beleza, então meu critério já foi obedecido, né? Então tá aqui, ó. Então tá, além de Minas Gerais, eu quero outro filtro, eu quero outro critério, né? Que seria a classificação da ocorrência seja igual a incidente. Agora é tranquilo, é pra você ver. O que eu faço? Eu vou dar uns espaços nesses entre aqui, ó. Eu dei os espaços aqui, esse display aqui, ó. Então tudo que está aqui dentro desses parênteses é o nosso filtro aqui, né? Nosso primeiro filtro. Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso inserir mais de um filtro, né? Então tá, então aqui, ó, dentro desse filtro aqui, eu vou inserir mais de um. Então vou abrir novamente aqui para você ver, ó. Então meu primeiro filtro é esse aqui, ó, que a minha coluna de UF seja Minas, né? Então vou abrir e fechar ele aqui, tá vendo, ó? Então sempre quando eu tiver dois filtros, eu tenho que passar um entre parênteses, o meu operador lógico, no caso, é o E, e aí o outro aqui, que vai ser o nosso outro critério, né? E aí depois a gente separa tudo. Aqui eu tô deixando separadinho para você ver o que é de um, o que é de outro, né? E por aí vai. Então aqui, ó, df filter, eu estou filtrando o que eu tiver aqui dentro, né? Então agora sim, ó, fiz meu primeiro filtro, vou passar o E comercial. Vou passar aqui, ó, E comercial, que eu quero o operador lógico E, né? Que ele vai obedecer o próximo critério. O próximo critério vai ser o quê? Entre parênteses eu vou passar novamente o nosso filtro, né? Até copiar e colar ali de cima para ficar mais fácil. Então nosso próximo é o quê? Vai no meu data frame, localiza essa coluna para mim e traga que foi igual incidente, tá bom? Então aqui dentro tá os meus dois filtros, né? Separado por E comercial, beleza? Abri e fechei parênteses nos dois filtros. E agora eu abri outro parênteses aqui, ó, no meu filter, né? Então ele está fazendo o filter aqui. E no final, o último parênteses, ele está dentro do display, para exibir tudo isso que eu fiz, né? E aí depois você deixa organizado. Eu só mostrei aqui, separei, né? Dei espaço aqui só para você ver como que você constrói basicamente a estrutura para você não se perder. Se tudo der certo e nada der errado, ele vai dar um display para a gente somente na coluna que for Minas e o incidente for igual a incidente, né? A ocorrência foi igual ao incidente. Vamos ver aqui, ó, lá no início tem a classificação da ocorrência, né? Então aqui eu só posso ter incidente. Se tiver outro, está errado, né? Então rolando aqui para baixo já deu certinho, ó, só incidente. E lá no final, que é a minha última coluna, só o F de Minas Gerais, né? Então se eu for até lá embaixo, certinho, ó. Então ele fez os filtros para mim. Então basicamente o que ele fez? Ele foi em cada linha e como eu pus o operador E comercial, ele tem que obedecer os dois critérios, né? Então eu não posso ter nada diferente, nem desse, porque tem que obedecer um e o outro critério. Então aqui está explicado, né? Eu vou deletar aqui, que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Vou deletar só para a gente fazer o exemplo lá. E se fosse um ou aqui no lugar, né? Então o que ele ia trazer para mim? Ele ia ir na linha e trazer, ó, tem Minas Gerais nessa coluna? Tem. Então eu vou trazer na visualização, né? E se tivesse também ocorrência igual incidente, eu vou trazer também, independente se for de Minas Gerais ou não. Tem ocorrência nessa coluna, eu vou trazer. Por quê? Eu vou alterar o E para o OU, né? Então eu posso fazer aqui embaixo, aqui, ó. Novamente eu fiz aqui, só que eu troquei as colunas, né? Então eu coloquei, ó, display, né? Para visualizar os dados. Então eu já deixei tudo separadinho aqui pra gente, tá bom? E eu coloquei, ó, df.filter, quer dizer, eu vou fazer um filtro no meu data frame, né? E qual que vai ser o filtro? Lembra aqui, ó, meu filtro vai ser o que tiver aqui dentro aqui. Então agora eu vou explicar o que são esses dois filtros pra mim, né? Vai lá no meu data frame, localiza essa coluna pra mim, ó, danos na aeronave. Eu quero que esses danos sejam igual a leve, né? E aí, beleza, agora eu quero que traga leve ou então quando a classificação da ocorrência for igual a incidente, né? Então, basicamente, eu fiz a mesma coisa, ó. Eu coloquei o meu separador lógico, né? Meu critério aqui, então vai ser ou. Então, e depois eu coloquei entre parênteses o próximo critério. Certinho, ó, bonitinho. Vamos dar um executar aqui para você ver a diferença do e para o ou na prática, né? Bom que vai fazendo a mesma coisa e por aí vai. Tá bom, então aqui, ó. Vamos procurar na danos da aeronave, né? Vou vir aqui, ó. Cadê o danos da aeronave? Beleza. Então, quando o danos da aeronave aqui for leve, beleza, eu já achei aqui. Ou então, quando a ocorrência, né, classificação da ocorrência, deixei uma coluna do lado da outra, né, para ficar mais fácil, foi igual a incidente. Então tá, ó. Nessa coluna, eu tenho o danos da aeronave leve, tenho, beleza. E tem o incidente aqui, beleza. Então, ele obedeceu os dois critérios, né? Mas olha para você ver nesse outro critério aqui, nessa outra linha aqui, ó, na linha 4. Então, eu tenho, ó, classificação da ocorrência. Beleza, é incidente? É.
Beleza, tá aqui, certinho. Mas o meu danos da aeronave aqui, ó, é igual a nenhum. Então, é pra você ver, ele obedeceu somente um critério, né? E se eu fizer a mesma coisa com o E? Aí ele vai ter que obedecer os dois critérios. Aqui a gente pode ver, ó. Aqui é incidente e leve, né? Aqui também é incidente e nenhum. Então, tem a diferença ali. E se eu trocar esse E por O? Foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Então, coloquei, ó, display, né? Nosso filter aqui. E eu coloquei o filtro aqui, a mesma coisa do de cima. Só que, porém, eu troquei o operador lógico, né? Coloquei para o E agora. Agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que obedecer os dois critérios, não mais aquele primeiro, né? E não mais simplesmente qualquer um dos dois. Então vamos buscar as nossas colunas aqui novamente, ó, para você entender de vez como que funciona isso. Então agora ele tem que fazer o quê? Como o operador é o E, né? Então ele tem que vir achar o dano da aeronave que seja leve e a ocorrência seja igual a incidente, né? Então tem que obedecer os dois critérios. Então, tanto nessa coluna quanto no outra, tem que ter os dados que eu escolhi aqui, beleza? Então, classificação da ocorrência tem que ter incidente. E aqui, né, na danos da aeronave tem que ser leve. Se tiver alguma coluna diferente disso em uma e outra, vai estar errado, né? Agora sim, ó, já está tudo certinho, né? Meus dados aqui estão corretamente. E aí, como que eu vou salvar isso em um novo data frame, né? Agora é tranquilo, eu já fiz o meu display, né? Eu simplesmente tirei o display fora, coloquei aqui, meu DF novo vai ser igual ao quê? Ao nosso dataframe.filter. Aí eu passei os dois filtros, os dois critérios aqui na frente, né? Se eu der um display nele aqui, display underline, display novo, né? Quer dizer, ele vai exibir só os dados que tenha os dois filtros que eu passei aqui, ó. Então, certinho, eu tenho que ir lá, nas minhas duas colunas que eu fiz o filtro, e tem que ter somente os dois critérios, né? Que seria ali danos na aeronave leve e a classificação da ocorrência seja igual a incidente. Eu posso verificar, né? E agora sim, ó, esse dataframe eu posso fazer o que eu quiser com ele, né? Esse novo dataframe filtrado, eu posso salvar ele de um jeito, salvar em arquivo, colocar no banco de dados, mandar para alguém e por aí vai fazendo as nossas consultas, né? Aqui na próxima aula tem o próximo método. E aí, se você quiser fazer o filtro diferente também, né? Então aqui, ó, poderia ser, aqui é igual a leve, né? Poderia ser nosso filtro. Eu vou tirar esse daqui, ó. Eu vou sobrescrever, não tem problema não. Eu vou trocar aqui, ó. O igual seria que seja o danos da aeronave seja diferente de leve, né? Então quero tudo menos diferente de leve. E a classificação seja igual a acidente. Vamos executar isso aqui e vamos ver o que ele vai trazer. E agora sim, ó, vamos no nosso data frame, né? Tudo aqui nos nossos danos aqui aqui, ó, danos da aeronave tem que ser diferente de leve, né? Eu não posso achar leve nessa coluna aqui, beleza? Se eu achar, quer dizer que está errado. Beleza, já parece que não veio, né? E se você quiser usar o diferente, né? É esse símbolo aqui. Vou até deixar ele na observação para vocês, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou lá na nossa coluna de operação. E esse daqui vai ser igual, né? Beleza, esse símbolo aqui, né? Eu coloquei que ele significa diferente. Então, quando você tiver diferente de alguma coisa, você coloca o ponto de exclamação e o igual na frente, beleza? Então, essa foi mais uma aula, né, de nossos filtros ali. Já estamos começando a avançar mais um pouquinho na nossa linguagem de programação, em filtros ali. Devagarzinho, a gente vai aprofundando. Daqui a pouco você já conhece várias técnicas aí.